Viva Voz, com Vera Magalhães. Uau, hein? It's up to you, New York. Tá aí, é? Hein, velho? Então, não. New York Soulless Season. Eu tô em Boston, Danstuba. I never Eu been. que falei errado, Vera. Aí, ó, tá vendo? O pessoal tá querendo derrubar aqui direto. É que ela tá circulando tanto que eu já me perdi nesse roteiro aí, Dan. Ela tava em Nova York ontem, já mudou, já tá em Boston. Eu nunca fui pra Boston, mas queria muito ir, porque tem essa coisa da mistura, né? Da universidade, a cidade efervescente, basquete, futebol americano, tudo acontece em Boston, né? Além do frio, naturalmente. Então você tá numa boa época porque não tá tão frio. Além dos livros do Denis Lehane, que eu ando por aqui e fico achando que eu tô num cenário sobre meninos e lobos, uma coisa meio assim, né? Mas sim, Boston é muito legal. Vim para Brasil Conference, um dos temas aí da nossa conversa. Muito bem, a gente vai falar de política. Eu tenho que falar um negócio, você não vai esquecer. Só porque o Roberto Nahar, diretor da Globo, de vários lugares, ele me mandou uma mensagem, que homem lindo. Ele falou que estou escutando, daí você falou que Will Smith não pode ser indicado, mas pode. Então tá. Estão falando que então pode, porque falou que não precisa ser da academia para ser indicado, tá, Vera? E aí também teve ouvintes que me escreveram isso. Aí eu já não sei. Mas se o Roberto falou que pode, então pode. Nahar, tamo junto, um beijo. Vera, você viu? Se ficar indicado e não pode receber o Oscar, né? Porque você não pode ir na festa. Que loucura. E não pode ir virtual na empresa. Você viu, né, Vera? Estamos falando disso. Mandam por Sedex. Aí nos Estados Unidos tem várias opções boas. Sedex. Você viu, né? Tô falando disso porque o Will Smith foi banido aí 10 anos, por isso que eu tô contando. Mas os seus assuntos, a priori, são outros. A priori, a chapa de Lula já tá quase resolvida, né? Tá resolvida, né? Chapa tá esquentando mais pro lado bom nesse caso aí dele, né? É isso, fizeram a primeira reunião pública, reunião política, ele e o Geraldo Alckmin, juntamente com outros líderes, tanto do PT quanto do PSB. O Lula já praticamente cravou o Alckmin como vice na sua chapa, vão fazer um evento de pré-lançamento aí sim da chapa, no dia 30 de abril, uma coisa grande no AMB, e estão tentando dar um jeito disso não ser punido pela Justiça Eleitoral por ser campanha antecipada, fazer como um evento político, um seminário temático, alguma coisa, mas na verdade é um pré-lançamento mesmo da chapa. Trocaram ali gentilezas, elogios durante o evento em que se reuniram. O Lula voltou a dizer que eles foram adversários, mas disse que nunca se desrespeitaram. O Alckmin disse que agora são companheiros. Ele escreveu uma legenda nas redes sociais dele, simplesmente companheiros. Achei ali fofo. Ah, que linda. Né? Não é fofo? Simplesmente companheiros, por favor. Simplesmente de companheiros. Já o Bolsonaro deu uma ironizada. A Carol leu agora no Repórter CBN, ele cravou um kkkk nas redes sociais dele, mas o fato é que sentiu, né? Aquela coisa, sentiu, Tino? Sentiu, porque é uma chapa que não é assim, não é que o Alckmin agregue muito voto, ele teve muito pouco voto em 2018, mas é uma chapa simbolicamente pesada ali. Traz aí todo um retrospecto de anos, décadas em que PSDB e PT disputaram a presidência da República, os dois já disputaram diretamente, e essa união com o discurso de que fazem isso para resgatar a economia, para resgatar a democracia, pode ter um peso, pode dar uma densidade maior a chapa do Lula. A ideia deles lá, quando foi pensada essa chapa com o Alckmin, era dar um impulso para possivelmente vencer no primeiro turno, mas isso já não está se mostrando mais tão possível. O Bolsonaro está crescendo nas pesquisas, impulsionado pelos auxílios e pelo fato dele ter parado de falar tanta atrocidade sobre vacinas, então ele estancou a queda dele, está melhorando um pouco. Então, nada indica, por enquanto, pelas pesquisas, que a gente vai ter uma decisão de eleição no primeiro turno. A gente não tem isso desde 1998 no Brasil. É pouco provável imaginar que isso vai acontecer, tenha poucos ou muitos candidatos. Então, nesse momento, a chegada do Alckmin é para dar esse peso, essa simbologia
para a chapa do Lula. Ainda vai ter algumas indisposições no PT, não é todo mundo no PT que está convencido dessa ideia, que gosta da ideia. Tem gente que tem medo que a chapa seja vaiada nesse evento do dia 30 de abril, mas o Lula, enfim, se encheu de elogios para receber o companheiro novo. Falaria horas sobre isso, Carol, digo assim, porque a gente fala do PSDB ou do Alckmin como se eles fossem opostos. O surgimento do PSDB não é tão oposto. Nas origens, sim. Se você dividisse o Brasil entre Partido Democrata e Republicano, eles estariam do mesmo lado até hoje. É que o PSDB mudou muito, né? Tá aí as brigas todas internas e as diversas facções e tudo mais. Mas originalmente, que é de onde o Alckmin, inclusive, faz parte, lá do início, né? Tem sentido, teria sentido. Não tô... Né? Ficaríamos falando disso horas porque as coisas mudaram ao longo do tempo. O que aconteceu que eu acho que impediu isso, e depois eu ouço a Carol, só para ficar nisso que você provocou. Eles até esboçaram estar juntos em 94, né? Depois ali, em 89 também teve uma discussão, depois em 94, mas depois que o PSDB foi governo e o PT foi uma oposição muito dura, e aí houve a transição bastante civilizada entre o Lula e o Fernando Henrique. Aliás, o Fernando Henrique e o Lula. E no dia seguinte, o Lula já se pôs a dizer que tinha uma herança maldita e a dizer que nunca antes na história desse país tinha sido feito algo como o que ele fazia. Eles começaram a se afastar, né? Essa proximidade histórica, ideológica, deu lugar a uma disputa eleitoral muito pesada. E o PSDB, com alguns dos seus integrantes, caminhou um pouco para a direita. O Aécio, o próprio Alckmin era de uma ala mais à direita dentro do PSDB, enquanto o Covas, o Serra eram uma ala mais desenvolvimentista. Então, os partidos tomaram caminhos opostos até depois de 2014, com a disputa entre o Aécio e a Dilma, aí a coisa degringolou de vez. Diga, Carol. Não, eu ia dizer que ter o Alckmin na chapa é o símbolo da frente ampla. É dizer, olha, são forças democráticas reunidas aqui para enfrentar Jair Bolsonaro. Acho que é isso que o Lula quer na foto, né? Eu acho, certamente é essa simbologia que ele busca. Tem o seu peso, o Alckmin não tem mais a força que já teve, nem mesmo em São Paulo, não levou muita gente com ele nessa guinada, nessa mudança para o PSB, levou alguns poucos tucanos, a maioria deles não mais prefeito, não mais deputado, todos alguma coisa, mas sim, tem essa simbologia que ele quer dar a essa união. Inflação pegando, né? O Bolsonaro. Inflação pegando, maior inflação para março desde antes do Plano Real, 28 anos aí que não havia um índice como esse, veio inclusive acima do que os analistas esperavam, mostra que continua sendo o grande calcanhar de Aquiles do Bolsonaro. Ele sabe bem disso, né? Toda a preocupação dele com o preço dos combustíveis, querendo baixar a energia, querendo baixar combustível na marra ali, quase compulsoriamente, tem a ver com essa percepção de que a inflação vai ser o grande problema para ele, para crescer mais ainda, né? Além do que ele já conseguiu recuperar nas pesquisas. Não é simples, não está parecendo que está surtindo efeito, o que está sendo feito em termos de política monetária até agora, e é um problema que ele vai ter que lidar. Problemas de as pessoas tendo muito mais dificuldade para comer, para comprar aquilo que elas precisam, dizendo que o salário não chega até o fim do mês para abastecer a geladeira, então não tem auxílio que faça frente a isso. O auxílio, inclusive, é comido quase todo pela inflação. Isso deverá levar o presidente, como ele é muito reativo, ele é uma figura que sempre reage rapidamente a essas notícias, a voltar a pressionar por alguma saída milagrosa para combustível, ainda mais agora que ele conseguiu trocar o comando da Petrobras e a insistir nessa ideia da bandeira verde da energia, que muitos ministros estão se fazendo de desentendidos. Ele anunciou no Twitter, mas ninguém disse ainda direito como vai ser feito o negócio, né? Conta pra gente um pouquinho dessa Brasil Conference, Vera, o que vai rolar?
Então, Carol, estou aqui para 2 dias de conferência, amanhã e depois. É um evento bastante tradicional da comunidade universitária aqui de Boston, normalmente organizado por alunos de Harvard e do MIT, mas com a ajuda de outras universidades também. Dessa vez estarão aqui virtualmente ou presencialmente alguns dos pré-candidatos. E alguns dos pré-candidatos que já não são mais pré-candidatos, inclusive o Sérgio Moro, Calma, Simone Tebet. Não crava, calma. Não crava que vai ser nem que não vai ser. Tá num limbo. A terra plana capota, gente, calma. Vai ter 4 candidatos limbo aqui, porque vão estar a Simone Tebet, o Dória, o Eduardo Leite, que não é mais quer ser, e o Moro, que era, e o partido não quer que ele seja. Então, desses 4, não se sabe se algum ao fim e ao fim e ao cabo será realmente candidato, mas estarão aqui presencialmente ou por videoconferência, e o Ciro Gomes, que esse estará presencialmente e até agora vai com a candidatura até o fim, é um dos que se pode imaginar que vai com a candidatura até o fim. O Lula não vem, mas mandou o Jacques Wagner como seu emissário, vai falar em nome dele num dos painéis. A abertura vai ser do ex-presidente Michel Temer, que eu vou entrevistar. E tem vários painéis temáticos sobre pobreza, sobre democracia, sobre economia, discussões para como destravar esses temas com bastante gente interessante, muito empresário, muita gente do terceiro setor, juízes, advogados, parlamentares, vai reunir bastante gente aqui em Boston. Pode ver, não? Pode assistir, tem um link, chama Brasil Conference, Brasil com Z. No YouTube da conferência vai transmitir todos os painéis. Pô, que legal, parabéns. Daí você fica mais tempo ou você já volta? Já volto. Segunda-feira já tem Roda Viva ao vivo, claro, com Lázaro Ramos. Lázaro? Então, Lázaro. Lázaro. É por uma boa causa, vai. Uma boa causa. Está lançando um filme novo, Medida Provisória, que parece ser um filme bem legal. Então, tô nesse batidão aí, Dançuba. Mano, não vai dar, mas vai conseguir jantar fora, uma dessas coisas, prazeres, não? Vamos, a Natuzaneri tá aqui também, então a gente vai fazer tá rolando essa formação de quadrilha aí. Vai rolar uma formação de quadrilha aqui. Você sempre escolhe uma música, qual música você escolheu dessa vez? Bom, eu não lembrei de nenhuma música alusiva a Boston, mas lembrei de uma das minhas bandas preferidas, que eu acho que você deve gostar também, que é o Pixies, que é daqui de Boston. Então a gente vai encerrar com o Pixies. Pô, Vera, não tem como não ficar com uma pequena inveja assim de você aí em Boston, que eu acho que é uma cidade incrível, e também de poder participar dessa discussão, dessas provocações, ouvir gente importante, enfim. Parabéns, vou te assistir. Convido o ouvinte a ouvir e assistir também. Tchau, gente. Até beijo, Vera. Dá um beijo na Natuza também. Beijo. Bom fim de semana para todos. Tchau.